Senhor, pela vida da tua filha. Obrigado. Pai, que nessa noite ela possa ser um instrumento, Deus, mais uma vez, para nos abençoar, nos instruir, Pai, nos pastorear, Senhor, nos inspirar, nos impulsionar a vivermos obras maiores. Senhor, dê a ela, Senhor, realmente revelação. No momento que ela venha compartilhar aqui, o Senhor possa estar falando com ela no seu espírito, em nome de Jesus. E olha, pode saber, tudo que ela falar que foi eu que ensinei para ela em casa. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meu Deus, Deus é muito bom ter um mestre lá em casa, viu, irmãos? Mestre, paciente, ensina pra gente tudo direitinho, né, amor? Vamos ver se eu aprendi hoje, hein? Não quero te decepcionar, não. Amados, eu queria agradecer, né? É sempre bom ter a oportunidade de estar aqui, desafiador também, mas Cristo em nós, amém? Cristo em nós é a esperança da glória. E eu queria compartilhar com você um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz da salvação da nossa alma. Isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração. A gente tem crescido nesse entendimento, crescido nessa clareza. E foi algo que eu ministrei em 12 minutos, um pouquinho ali, lá no nosso seminário. E o Alex achou importante, né? Compartilhar com a igreja. Está falando um pouquinho aqui. E eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos comandar a nossa alma para receber tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Coloca a mão no seu coração e repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã eu quero acolher a tua palavra com mansidão. E eu declaro que nessa manhã todas as áreas da minha alma serão salvas pelo poder da tua palavra. amém. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que nós somos um espírito, a gente nasceu de novo, né? A Bíblia fala que a sua carne agora, que é, meu Deus, é aquele que vai o tempo todo guerrear contra o seu espírito, né? Aquele que tenta resistir você, de desfrutar do plano de Deus, ela vai te resistir todos os dias. Então você vai precisar disciplinar ela. Como que você disciplina? Se enchendo do espírito. Pessoas cheias do Espírito, elas são habilitadas para poder colocar a carne no lugar dela, para poder dizer: olha, quem manda aqui é o meu Espírito, e eu vou me levantar, e eu vou para o culto, e eu vou ouvir a palavra, e eu vou orar, e eu vou jejuar, e eu vou me encher do Espírito. Amém? Quanto mais você vai se enchendo, mais você vai percebendo a força do Espírito habilitando você para sujeitar aquilo que é velho, aquilo que tenta ali limitar você de crescer e de avançar no plano de Deus. Então, caso resolvido, amém? O seu espírito, Efésios 5 vai dizer: se encha do Espírito, se encha salmodiando, se encha se submetendo, se encha com cânticos espirituais. Então, a Bíblia já é muito clara. Você não pode menosprezar esse ensino, porque isso vai colocar, esse menosprezo desse ensino, muitas vezes vai colocar você ali em situações que o plano de Deus não tem para você. Mas eu quero falar sobre a alma. Por quê? A alma, Tiago vai dizer, é muito claro o livro de Tiago, por isso que eu orei a respeito disso nessa hora. Ele fala assim: olha, despojando da impureza e acúmulo de maldade, acolhe com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Então o que Tiago está dizendo? Quando eu estou aqui liberando a palavra de Deus sobre a sua vida, o que eu estou fazendo? Eu estou implantando. Implantar é quando alguém libera sobre a vida de alguém. Isso que é implantar. Então eu estou implantando a palavra de Deus sobre você e ela vai salvando a sua alma. Então você precisa entender que tem um processo sobre a sua vida e que vai depender de você para que ele dê continuidade, para que ele opere em crescimento, e que desse processo você vai desfrutar da plenitude de Cristo em todas as áreas da sua vida. Amém? Então eu queria dar continuidade com você também em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim: olha, o mesmo Deus da paz te santifique em tudo, espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros. Por que Tessalonicenses está dizendo isso?
eu quero falar com você da palavra santificar. Porque essa palavra, ela tem uma chave que você vai entender o que Deus quer fazer. Ele fala assim, olha, santifique. Santificar é limpar, purificar por meio de expiação. Expiação é o quê? É o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Cristo operou a expiação. Então o Senhor quer operar essa expiação. No espírito, já está resolvido, agora você vai encher. Na sua carne, você vai disciplinar. Mas na sua alma, que a palavra de Deus vai salvar. Amém? E eu quero evoluir aqui o porquê que é tão importante essa salvação da alma. Eu queria que você meditasse aí comigo em Romanos 10, aqui no 8. Muitas vezes a gente lê Romanos 10, né, 8, para pregar o Evangelho para quem não conhece Jesus, né? E instruir ali aquela pessoa a confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, né? A gente ensina aquela pessoa assim, olha, se você crer no seu coração e confessar Jesus como Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Então isso é muito poderoso. O que é esse salvo? Esse salvo aqui é o sozo. Amém. Né? Romanos, eu abri aqui errado, mas eu quero abrir aqui o 10, porque essas palavras, elas são muito importantes para a gente poder entender. O Romanos 10, ele fala, né? Não, 10, 8, ele fala assim, olha, 9, perdão. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que é esse salvo? É o sozo, amém? Sozo, alcançou você no dia que você aceitou Jesus e aí operou na sua vida a salvação completa. Cura, salvação, libertação, restauração, proteção. Amados, quando eu vejo aqui o Lucas e a Ellen, e eu até me emocionei aqui quando eu estava sentada, porque eu lembrei do dia que o Lucas batizou. E o quanto que ele foi resistido para se batizar. O quanto Satanás ali estava se fortalecendo em cima da inimizade. Por que eu estou falando inimizade? Daqui a pouco eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Em cima da inimizade que a gente vem para Jesus debaixo dela. Muitos ataques, muitas circunstâncias. E Deus assim, usando a Fagner, o Alan, né, para poder insistir com ele, perseverar. Amado, sua vida só tem plenitude quando você usa a sua vida para servir o outro. Amém. Sua vida encontra uma dimensão. Meu Deus, eu vou falar tanto sobre alcance. Sabe o que é alcance? É quando você libera a sua vida para alcançar aquela pessoa que precisa do Senhor. Quando você libera a sua vida para engajar com o céu manifestando na terra e aqui fazendo a diferença na vida de uma pessoa. E ele aqui, né, tão debaixo de tanta acusação, tantas circunstâncias, mas venceu. Nessa semana o Alex deu uma palavra para ele, aquilo alcançou o coração dele. E hoje ele sai de uma festa 2, 3 horas da manhã e vem servir a igreja. Quem fez isso? Amado, se não for o Senhor, não é outra pessoa. Agora, por que a gente fica, meu Deus, sem saber o que fazer, de tão feliz? Porque, ainda que minimamente, nós fazemos parte disso. E isso faz você olhar para a sua vida e falar, meu Deus, minha vida está fazendo sentido. Minha existência tem um propósito. Eu não estou aqui nessa terra à toa. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, prosperar, pagar minhas contas, criar meus filhos. Eu estou aqui porque o céu conta comigo para manifestar na terra. Amém. Amém? Amém. Então isso faz diferença. E aí, quando você vê o sozo alcançou ele. Ele foi alcançado. Quando esse irmão vem aqui, 3 horas da manhã, saiu da casa dele, chegou aqui para servir, o sozo alcançou ele. Salvação completa. Mas Deus quer alcançar eu, você e ele agora com soteria. O que é o soteria? O soteria é a salvação que vai acontecendo na sua vida a longo prazo. E é tão poderoso, amados, que no 9 você vai ver isso que eu te falei. Mas no 10, olha que poderoso. Ele fala assim, olha, porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa a respeito da salvação. E aí essa salvação é o soteria, que é uma salvação a longo prazo. E aonde que eu quero levar você nisso? Porque essa salvação aqui, do soteria, ele fala assim, olha, salvação futura, com soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males desta vida gozarão.
Então, soteria é isso. Você confessa e aí você vai sendo salvo. Você confessa e aí você vai sendo salvo. Mas aqui fala, no coração você crê para a justiça. O coração aqui é o cárdia. O que é o cárdia? O cárdia, ele é a alma ou a mente. Então, com a alma ou a mente, guarda essas palavras comigo. O 10, com o coração, o cárdia. O cárdia é a sua alma ou a mente. O lugar que é a fonte e o lugar dos pensamentos. Então, com esse coração você crê para a justiça. O que é a justiça? A justiça de Cristo, quando cumpriu a lei aqui nessa terra, morreu na cruz no seu lugar, foi ali açoitado, pagou toda a penalidade, resgatou você das mãos de Satanás, pagou o seu resgate. O que ele fez? Reconciliou você. O que ele fez? Se fez justiça no seu lugar. Por que você precisa entender isso? Porque você vem nesse mundo debaixo de inimizade, debaixo de condenação. Ninguém que está nesse mundo, que não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador, é livre. Ninguém é livre. Você precisa entender que todos nós, antes de aceitarmos Jesus, nós nascemos escravos. Satanás comprou eu e você lá no Éden, quando enganou a Eva. Ele comprou você. Por que Cristo precisou vir? Porque Ele é o plano perfeito de Deus. Amém. Ele veio como plano perfeito, resgatou você. Ele se fez justiça. Deus é um Deus justo. Deus não poderia simplesmente chegar e falar: ó, Satanás, sai daqui, tá? Negócio seguinte é meu, tá resolvido, foi eu que criei. Não. Tudo que Deus estabeleceu, Ele cumpre. Por que eu preciso te falar isso? Porque quando isso entrar no seu coração, você vai entender a importância de crer no seu coração para a justiça. Amém. Amém. A sua alma, que é o cárdia, que aqui está falando, ela tem toda uma história da sua vida. E nessa história existe uma inimizade. O que é essa inimizade? Eu vou te falar da primeira inimizade. A primeira inimizade, ela aconteceu aqui em Gênesis 3. Olha a primeira inimizade que trouxe eu e você debaixo de inimizade. Gênesis 3, você vai ver ali Adão e Eva no Éden. A serpente chega, começa um diálogo, uma conexão, e ali ela faz uma pergunta bem enganosa e fala assim com a Eva: olha aqui, meu Deus, é tão feliz nessa serpente. Ela fala assim: olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela faz uma afirmação com uma pergunta enganosa. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a Eva, ali humildemente, só responde: amados, eu não sei se você já leu, eu já li isso aqui muitas vezes, mas olha que, meu Deus, que infelicidade. Eva só teve uma frase que saiu da boca dela para a serpente. Não foi um diálogo longo não, irmãos. Foi só uma frase, ela só respondeu uma pergunta. Talvez você ache que ela respondeu várias coisas. Não, foi só uma. Detalhe, ela respondeu a pergunta certa. Ela falou assim: olha, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis nem tocareis. Não comereis e nem tocareis. Por quê? Para que não morrais. Então ela só respondeu isso. Logo em seguinte, a serpente fica com a palavra final. Por que eu quero que você guarde isso? Porque muitas vezes na sua vida o diabo tem que ficar com a palavra final. Muitas vezes ele chega com uma pergunta afirmativa, enganosa para você. E você até sabe o que é certo. Mas eu vou evoluir com você e você vai se ver fazendo as mesmas coisas que Eva fez lá no jardim hoje. Olha o que acontece. Eva só responde, aí o diabo com a palavra final, ele fala assim: olha, do fruto da... Ele fala assim: olha, então a serpente diz: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dela você comer, os seus olhos vão se abrir, e como Deus, você vai ser o conhecedor do bem e do mal. Ponto.
aqui finalizou. Mas aí olha a Eva, o que a Eva faz? A Eva escutou a serpente, deixou ela com a palavra final, até respondeu o que era certo. Mas quando deixou a serpente com a palavra final, olha o que Eva faz, sem falar nada. Vendo que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou e comeu. Ela só tomou e comeu. Ela não fez mais nada, ela não falou nada, ela não respondeu a serpente nada, ela só tomou e comeu. Quantas vezes você, sabendo o que é certo, toma e come da incredulidade em todas as áreas da sua vida? Quantas vezes você, conhecendo a verdade, toma e come daquilo que deixa dúvida a respeito do que Deus disse sobre a sua vida? Quantas vezes você, em silêncio, de boca fechada, toma e come daquilo que Deus não planejou para você, mesmo tendo ouvido o propósito de Deus para a sua vida? Quantas vezes você deixa o diabo com a palavra final? Sabe o que é isso? É você anuir o conselho de Satanás. Porque você até responde corretamente, mas a sua prática é de acordo com aquilo que a sua alma pensa. Assim como um homem se imagina, assim ele é. Você até diz que sabe, mas o seu corpo, o seu comportamento vai ser extremamente de acordo com aquilo que na sua alma, com aquilo que no seu coração, no seu cardia, você acredita. Aleluia. E por que eu estou compartilhando com você Romanos 10:10? Porque Romanos 10:10 é claro. Se você crê no seu coração para justiça. Por que justiça? Aqui, quando isso aqui aconteceu, amados, a inimizade foi estabelecida. Todo homem que vem nesse mundo, eu e você, a gente vem debaixo de inimizade com Deus. A gente vem debaixo do pecado. O que Cristo fez? Ele reconcilia eu e você com Deus. Cristo toma o meu lugar, Ele toma o seu lugar, Ele cumpre toda a lei. Talvez você ouça falar, nossa, Cristo morreu no meu lugar, Cristo morreu na cruz, Cristo pagou os meus pecados. Amados, tudo que Deus estabeleceu precisa se cumprir. A Bíblia fala no Velho Testamento que existem várias promessas em Deuteronômio para você ser abençoado. Mas a Bíblia fala, para que essas promessas te alcancem, você precisa cumprir a lei. Cristo não só morreu no seu lugar, Ele cumpriu a lei no seu lugar. Aleluia. Cristo tomou até a sua maldição. Todos os mandamentos que a lei dizia que precisava se cumprir para ser abençoado, você tem que entender que tem alguém que andou o seu caminho e trilhou a sua estrada. E isso habilita você a crer para a justiça. Quando você olha para Cristo e fala assim, meu Deus, Ele andou toda a estrada que eu precisava andar. Ele cumpriu todos os mandamentos que eu precisava cumprir. Por isso eu sou, repita comigo, merecedor. Eu sei que é difícil para a sua boquinha falar isso. Sabe por quê? Porque no seu coraçãozinho você pensa assim, eu não sou merecedor, eu não sou. Amados, a graça de Deus te faz merecedor. Aleluia! Você tem que entender que a graça é para você, mas para Cristo não foi de graça, não. É isso que a sua alma precisa reconciliar com Deus e botar fim na inimizade. É isso que a sua alma precisa. É isso que o seu cardia crê para a justiça. Romanos 10:10. Quando você crê para a justiça e confessa para a salvação, soteria, salvação a longo prazo. Meu Deus. O que vai acontecendo com a sua alma? Ela vai entrando em reconciliação. Ela vai entrando em justiça. Então, quando eu cresci lá no meu lar, debaixo de uma inimizade do inferno, na vida conjugal, vendo minha mãe falar assim, olha, homem não presta, não se case. Vendo meu pai batendo na minha mãe, vendo meu pai traindo a minha mãe. Eu ia com meu pai para o supermercado, irmãos, e ele falava assim, Fabiano, vamos fazer compra? Não, pai. Chegava lá, uma caixinha de papelão pequenininha, ó pai, já acabou? Já acabou. Uai pai, como assim já acabou? Irmãos, era assim a minha vida toda. Era uma comprinha pequena. Ó pai, mas só isso. É só o básico. Porque tinha que sobrar para as mulheres que ele tinha na rua. E aí, como é que eu vim? Eu vim para Jesus debaixo de inimizade. Eu vim para Jesus o quê? Com um casamento, mesmo sendo alcançada pelo Senhor, fragilizado.
Por quê? No meu coração, lá no cardia, ele vai fazendo o quê? O GPS. Quem aqui usa o Waze? O Waze, o GPS. Pois é, o GPS não vai mostrando você o caminho? Então você digita lá o endereço, ele vai rastrear toda a rota. Tem um GPS na sua alma. Só que Deus quer transformar ele, amém? Jesus quer transformar esse GPS na sua alma. Jesus quer aplicar a justiça de Deus, a reconciliação e botar fim na inimizade. O que é inimizade? Eu chegar dentro do meu casamento e não confiar no meu marido, que ele vai ser o meu provedor, porque eu nunca vi meu pai ser meu provedor. Mas quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Deus deu sobre a minha casa um homem que me ama, assim como Cristo amou a igreja. E eu vou confessando para minha alma, eu vou confessando para minha salvação, eu vou confessando para o meu soteria. Aquela salvação vai me alcançando o meu cardia, e o meu cardia vai crendo para a justiça. E quando eu estou aqui nesse culto e a unção de Deus me toma, ele vai crendo para a justiça. E quando meu irmão ora por mim, eu vou sendo fortalecido e eu vou crendo para a justiça. O meu casamento e a minha maneira como eu vou ouvindo o meu marido, ele vai sendo salvo. Meu Deus! A ponto de eu poder chegar aqui e falar para você, o meu casamento é uma bênção. Mas vai chegar no ponto, e já chegou, amém? E na minha vida, essa mensagem, eu não estou pregando pela fé, amém? Muitas coisas talvez eu vou falar para você aqui pela fé, na minha vida. Algumas coisas eu vou ensinar para você pela fé. Mas essa área, por exemplo, eu posso dizer para você, eu já alcancei o soteria. Essa área da minha vida já foi salva. Meu Deus, foi um processo, irmãos. Agora, por que eu preciso falar isso para você? Na minha vida, infelizmente, foi um processo mais lento. Nós sofremos muito. Por quê? Porque não tinha a palavra. Ah, mas você não estava na igreja? Eu estava. Mas o que eu estou fazendo com você aqui agora? Ensinando você. Quando o ensino chega na sua vida, amados, a maldição, ela vai embora. Ela quebra aliança com você. Por quê? Porque você vive debaixo de maldição, porque você anda debaixo de inimizade. Você não reconcilia aquela área da sua vida com o plano de Deus. Muitas vezes você cresceu num lar aonde seu pai e sua mãe ali falavam coisas para você completamente diferentes da Bíblia. Por quê? Não é porque são maus, é porque eles tinham para dar. Mas quando você vem para Jesus, eu preciso falar algo para você. Você precisa crer para a justiça. Amém. Você precisa deixar o seu cardio ser alcançado para isso. Olha o que eu quero ler isso aqui com você, Mateus 12:34. Olha como isso é tão importante. Só falar algo aqui do 10:8, que é importante você entender. Porque no 10:10, é Romanos que eu estou falando, irmão? Romanos 10:10, duas palavras que você precisa ficar aqui com ela, que é o coração, que é o cardia, mas a boca, que é o estômago. O que é o estômago? Aqui fala, ó, a boca você confessa para a salvação. Boca é estômago. O que é estômago? Quando eu falo estômago é grego, é o original. O que é o estômago? É o meio utilizado para dar expressão verbal aos pensamentos da sua alma. A sua boca é o estômago. O seu estômago é aquilo que você utiliza para dar expressão verbal aos pensamentos da sua alma. O que é o cardia? É a sua alma, é os seus pensamentos. Por que você precisa entender isso? Um depende do outro. Um vai depender do outro. E o que vai ser fundamental? Aquilo que você crê. Aquilo que você crê. E eu quero levar você nessa manhã a crer para a justiça, amém? Eu quero levar você nessa manhã, entrando numa estação sobre a sua vida de reconciliação, amém? Eu declaro reconciliação sobre todas as áreas da sua vida, que ainda estão em inimizade com a palavra de Deus. Eu declaro o seu cardia nessa hora, acolhendo com mansidão a palavra de Deus implantada e a sua alma sendo salva para prosperar. Para fazer uma boa passagem, para crescer, para levar você a avançar, para levar você a se desvencilhar de tudo
Mateus 12:34 fala, vou falar na parte B. Porque a boca, estômago, fala do que está cheio, o coração. O seu coração precisa estar cheio da justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. O seu coração, o seu cardia, ele precisa estar cheio daquilo que Cristo fez para você ali na cruz do Calvário. Todas as vezes que você se sentir indigno de acessar algumas áreas da sua vida, se lembra: eu fui reconciliado. A justiça de Deus me alcançou. Cristo cumpriu a lei para que eu fosse beneficiado em todas as promessas. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele assumiu o meu lugar. Ele me resgatou do império das trevas. Amado, você é fruto da graça de Deus. Você está debaixo da graça de Deus. Mas você precisa entender, para você se colocar numa posição de merecedor. Cristo não fez nada de graça. Ele pagou todo o preço pela sua vida. Glória a Jesus. Olha que coisa. O Elbert é um rapaz aí muito antenado, mas a Jéssica, eles fazem muitos cursos digitais e muitas vezes eles me compartilham algumas coisas. Eu também procuro ficar um pouco mais antenada com isso. Porque a mula fala, irmãos. Pasme, a mula fala e continua falando, né? Até hoje. E aí tem uma pessoa que eles compraram o curso e esse rapaz ele fala muito sobre merecimento, não é isso? Ele fala sobre você trabalhar o merecimento. E olha que coisa que eu estava pensando essa semana. Ele fala sobre você trabalhar o merecimento baseado naquilo que a pessoa trabalhou. Então ele ensina, não é isso? A pessoa a trabalhar, a pessoa a monetizar, a pessoa se conectar ali com aquele trabalho, dar o melhor, a pessoa ali se tornar, né, uma pessoa muito boa naquilo que ela faz. E ele fala, você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar nisso. Aí depois que a pessoa prospera, ele ensina uma segunda fase, que é o merecimento. Então ele ensina a pessoa, muitas vezes ali, a acessar algumas coisas e fazer algumas coisas que não fazem parte do dia a dia dela, para que ela trabalhe o merecimento por aquilo que ela fez. Não é isso? Então ele fala, olha, faça uma viagem, né? Sai para jantar fora, compre um carro que você gosta, para você trabalhar o seu merecimento, pelo trabalho que você está fazendo. Porque algumas pessoas trabalham, ganham dinheiro, mas não conseguem trabalhar esse merecimento. E por que eu estou falando isso para você? Meu Deus, irmãos, quando o Senhor me falou isso, Cristo pagou o seu resgate. Cristo trabalhou por você. Cristo cumpriu toda a lei no seu lugar. Mas você não consegue se achar merecedor disso. Você não consegue trabalhar o seu merecimento. Você não consegue orar por coisas que, naturalmente falando, quando você olha para a sua vida, você não se vê alcançando. Sabe por que você não consegue orar por aquilo? Porque você não consegue crer no seu coração para a justiça e entender que Cristo te fez merecedor. Amados, quando você olhar para uma casa, que muitas vezes você olha e fala assim, eu queria tanto morar nesse lugar, e você olha para a sua situação e você fala assim, gente, mas eu não tenho a menor condição. Deixa eu te falar, você pode olhar para aquela casa e falar assim, eu sou merecedor de morar nessa casa. Eu sou merecedor de andar nesse carro. Eu sou merecedor de ter esse casamento. Eu sou merecedor de ver meus filhos debaixo dessa atmosfera espiritual. Eu sou merecedor de ver meus filhos andando na verdade. Eu sou merecedor de andar em saúde plena. Porque se você precisar se esforçar e trabalhar arduamente para qualquer área da sua vida, precisar alcançar essas coisas, aí é você que fez, não foi Cristo que fez. Uau! Eu sei que quando você ouve isso, e eu falo com propriedade, talvez no seu coraçãozinho lá dá até um curto-circuito, mas deixa eu te falar, começa assim, mas vai crescer, até essa frequência se harmonizar dentro de você. Aleluia. E você começar a olhar e falar, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Irmãos, você merece, porque não foi de graça. Amém. Você merece porque alguém cumpriu a lei. Você merece porque alguém assumiu o seu lugar. Você merece porque alguém andou no seu lugar. Alguém caminhou o caminho que você precisava caminhar. E isso tem o intuito de
justiça é a reconciliação. Então, quando eu olho para algumas áreas da minha vida, eu posso ter liberdade para declarar sobre elas. Essa área não está em harmonia, não está em concordância, não está na frequência que a palavra de Deus me dá. Essa área está debaixo de inimizade e eu não vou aceitar. E aí eu começo a declarar para o meu cárdia: crê para a justiça, e a minha boca, meu estômago vai sendo usado para soteria, para salvação, para alcançar aquelas áreas da minha vida. Amados, obesidade não é brincadeira. Quem luta com a balança sabe o que é. Mas quantas vezes eu declarei sobre a minha vida que eu não aceitava a obesidade na minha vida, porque Cristo tinha me feito salvo, Cristo tinha me feito sarada, Cristo tinha me feito saudável. A obesidade muitas vezes ela traz muitas coisas, muitas implicações na sua vida. Ela é uma doença que traz outras doenças. Você precisa crer no seu coração para a justiça e declarar que você é alguém sarado nessa área. Qualquer enfermidade que estiver operando no seu corpo físico, você vai procurar o médico, você vai fazer os seus exames, vai tomar os seus remédios, vai ser ali disciplinado com aquilo que a terra tem liberado. Mas você vai crer para a justiça no seu coração e confessar no seu estômago, que é a sua boca, para aquela área da sua vida ser salva. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Por isso essa obesidade não tem autonomia, muito menos direito legal de operar no meu corpo físico. Eu declaro que a minha esposa, ela é uma mulher sábia, ela edifica a minha casa, ela é cheia do Espírito Santo, ela é alvo do amor de Deus. E muitas vezes aquela situação que você tem vivido no seu casamento, ela não vai ter autoridade de andar em inimizade com o plano de Deus para a sua casa. Você vai crendo no seu coração em tudo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você vai acolhendo, com mansidão. O que é mansidão? Humildade. Aleluia. Senhor, eu não consigo. Quando eu olho para essa circunstância, parece que eu não vou dar conta. Mas, Pai, eu creio que o poder de Deus se aperfeiçoa no meio da minha fraqueza. E quando essa área da minha vida tenta me resistir, eu pareço fraco, ali eu sou forte. Então você vai crer para a justiça, você vai crer para a justiça. Olha o que Mateus 15, 18 fala. Mateus 15, 18 fala assim: olha, o que sai da boca vem do coração. Coração é o cardio, a sua alma ou a sua mente. E é isso que contamina o homem. Amados, muitas vezes quando você olha para as áreas da sua vida e profere da sua boca, altamente conectado com aquilo que está acontecendo, você está se enchendo mais daquilo. Olha que associação para desvencilhar várias áreas da sua vida. Lá no Éden, o que foi usado para estabelecer a inimizade? O que foi usado para... A partir de agora, Adão e Eva pecou, são banidos do Éden, perdeu a comunhão, perdeu o relacionamento, perdeu a aliança. O que foi usado? A boca. Foi a boca que foi usada lá. Como que a boca foi usada? O que Eva fez? Tomou e comeu. Ela tomou e comeu, promoveu inimizade, estabeleceu o fim da comunhão. Agora, aonde Deus vai estabelecer a reconciliação na sua vida hoje? Na sua boca. Ele vai restabelecer a comunhão hoje, na sua boca. Ele vai restabelecer a justiça hoje, na sua boca. O mesmo órgão que foi usado para estabelecer a inimizade, Ele quer usar para estabelecer a reconciliação. Ele quer usar para estabelecer a justificação. Ele quer usar para restabelecer a harmonia, a prosperidade, a amizade sobre a sua vida. Quando você entende que enquanto você fica aí no seu lugar, de boca fechada, quem ganha campo é Satanás, você vai viver falando tudo aquilo que Deus diz. Você vai andar, irmãos, igual um doido na rua. Eu estou falando isso para você poder entender o que eu quero dizer. Eu sou abençoado, eu sou cheio do Espírito Santo. A bênção de Deus me alcança, a misericórdia me persegue. Deus me ama, eu sou alvo do amor de Deus. A minha casa é uma bênção. Eu sou cheio das promessas de Deus que querem me alcançar. Nenhuma delas vão cair por
Ele quer suprir, Ele quer quitar, Ele quer pagar, Ele quer me prover, Ele quer me sustentar segundo a sua glória. Deixa eu te falar, não fica de boca fechada. É um desafio, eu não vou te enganar, mas está começando hoje na sua vida. Quando a circunstância tentar te pressionar para você ficar de boca fechada, lembra do Soteria. Eu preciso salvar a minha alma. Porque à medida que você vai salvando, amados, tudo ao seu redor vai tendo que se submeter. O que a Bíblia fala sobre Gaio? Em 3 João, 1 João, se não me engano. Faço votos. Acima de tudo eu faço voto pela sua prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde. E aí ele fala, assim como é próspera a tua alma. Amados, a Bíblia tem um enriquecimento liberado para a sua alma nessa nova estação. Por que nós estamos trazendo essa primeira mensagem depois da conferência? Porque o primeiro lugar que precisa começar a experimentar um tempo novo é dentro de você. É naquilo que você pensa. Amados, quando você está sendo pressionado pelas circunstâncias, pressionado às vezes por uma incompatibilidade conjugal, pressionado por uma enfermidade, pressionado por uma dificuldade financeira, deixa eu falar algo para você. Pensamentos e setas infernais das trevas vão tentar roubar de você tudo aquilo que você tem ouvido. Mas como que você se levanta? A Bíblia fala, existem sofismas e fortalezas que vão ali se levantar contra o pleno conhecimento da verdade. Mas a Bíblia fala, eu levo cativo. Sabe o que é cativo? É prisioneiro. Eu amarro aqueles pensamentos, aquelas mentiras, aqueles sofismas, aquilo que está tentando roubar o plano de Deus de mim. E a Bíblia fala, eu levo cativo aqueles pensamentos à obediência de Cristo. Por que a obediência de Cristo? Porque Cristo obedeceu a lei. Porque Cristo obedeceu e Ele foi obediente até a morte de cruz. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas no final tem uma palavrinha mágica. Eu estou te falando isso para você entender da dimensão que essa resposta de Cristo operou na sua vida. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Amados, que seja feita a sua vontade e não a minha, alcança você hoje. Quando a vontade de Deus foi completa sobre Cristo, alcançou você hoje. Alcançou sua alma hoje, alcançou seu cardia hoje, alcançou sua mente hoje, alcançou seus pensamentos hoje. Você não precisa viver prisioneiro de tudo aquilo que você viveu. Você sabe o nível que Cristo quer te levar? Ele quer te levar num nível aonde você crê para a justiça. Você vai estabelecendo ali o fim da inimizade no seu coração. Você vai estabelecendo justificação, reconciliação, através daquilo que você confessa com a sua boca. Confessa com a sua boca, confessa com a sua boca. Você vai lembrar de algumas áreas da sua vida, de algumas coisas que você viveu no passado, principalmente aquelas que você deixava te trazer dor, te trazer sofrimento, te trazer angústia, ditar o seu comportamento. Ele vai fazer você lembrar disso, como se você estivesse lembrando de alguém que morreu. Alguém que morreu. Você lembra daquilo, você sabe que aquilo aconteceu, mas aquilo, além de não te causar dor, você fala, lá no fundo, o sentimento é o mesmo de quando você lembra de alguém que morreu. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho propriedade para falar. Amados, eu lembro de alguns fatos traumáticos da minha infância, que eu não preciso nem compartilhar com você, porque para mim já não faz a menor diferença. Como se eu estivesse lembrando de alguém que passou e que já morreu. O que é isso? Deixando para trás. Deixando para trás. A Bíblia fala, eu deixo para trás e prossigo para o alvo. A Bíblia fala, se despojando do peso e do pecado que tenta te assediar, eu posso correr.
eu posso avançar. Deus não te chamou para ficar parado no seu lugar, pagando suas contas, trabalhando e fazendo tudo o que te é legítimo. Deus te chamou para correr. Amém. Deus te chamou para avançar. Amém. Deus te chamou para tirar você do lugar. Aleluia. E eu quero finalizar com algo que foi algo que o Senhor trouxe no meu coração aqui, nessa hora. São 2 versículos que eu vou finalizar com você. E Colossenses 1,18, eu vou ler com você aqui 4 versículos, porque tem umas coisas que eu quero extrair dele para que você entenda a plenitude disso, tudo que eu estou te falando. Fala assim, olha, Cristo, amém? Cristo. Amados, tudo que você for fazer na sua vida, todo momento, Cristo tem que ser o centro. Porque tudo isso aqui que eu estou falando para você, se não for em Cristo, infelizmente você não vai acessar nada disso. Infelizmente nada disso está habilitado para você. Você até tem, já viu quando você tem um aplicativo dentro do seu celular? Mas se você não ali fazer a atualização, ele não habilita. Não é isso? Não habilita. Cristo é a habilitação para tudo aquilo que está dentro de você rodar na alta frequência do Senhor. E Colossenses vai dizer sobre Cristo, ele fala assim, olha, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude e que havendo feito, olha isso aqui, havendo feito paz pelo sangue na cruz. O que ele fez? Repita comigo, paz pelo sangue na cruz. Sabe o que é isso? É a paz que bota fim a toda inimizade. Aleluia. Por meio dele, o que ele fez? Reconciliou. Aleluia. Por meio dele, ele reconciliou. Repita comigo, por meio dele, eu fui reconciliado em todas as coisas, quer sobre a terra, amados, eu declaro sobre a sua vida, todas as coisas que estão sobre a terra, que estão em inimizade com a sua vida, com o plano de Deus sobre a sua vida, nessa hora, a reconciliação que veio através de Cristo, alcança você nessa hora, alcança essa área da sua vida nessa hora, receba no seu lugar, porque essa inimizade não tem mais autoridade para operar na sua vida. Quer no céu, amado, o céu se movimenta a seu favor. O céu se move a seu favor. O céu está preparado para liberar coisas a seu favor. Você precisa nessa manhã crer no seu coração para a justiça. E ele fala mais, e a vós outros, ele está falando de você, ele está falando de mim, que em outrora, olha o que você era, estranho, você era inimigo. Ele fala assim, olha, e a vós outros, meu Deus, que eres estranhos e inimigo, aonde? Aonde você era estranho e inimigo? Aqui ó, no entendimento. Amado, a sua alma, os seus pensamentos, eles carregavam uma inimizade e uma estranheza ao plano perfeito de Deus. Mas eu declaro a reconciliação alcançando o seu entendimento nessa hora, alcançando a sua alma nessa hora, alcançando as suas emoções nessa hora, alcançando a sua vontade nessa hora. A Bíblia está falando aqui, ó, outrora, ei, ficou para trás, ei, deixa para trás, se divorcia hoje, quebra aliança hoje, deixa para trás aquilo, quebra todo esse relacionamento com aquilo que trazia estranheza e inimizade sobre a sua vida. E ele fala assim, olha, vocês eram estranho e inimigo do entendimento pelas vossas obras malignas, agora vos reconciliou no corpo da sua carne. Sabe o que é isso? Na cruz, no
dele, cada ferida, promovendo reconciliação na sua vida. No corpo da sua carne, ele te reconciliou, ele estabeleceu uma amizade, ele botou fim da inimizade, ele estabeleceu a justiça. Pode crer no seu coração. E aí ele fala: mediante a sua morte, para, meu Deus, é muito poder. Aleluia. Para apresentar você perante ele, santo. Ele te reconciliou para te apresentar santo. Eu não sei qual pensamento que estava aí na sua mente, fazendo você ser estranho no entendimento, fazendo você ser inimigo no entendimento, mas ele, no corpo da sua carne, ali na cruz do Calvário, ele reconciliou você para te apresentar, não menos do que santo, não menos do que santo, não menos do que santo. Em Lucas, Deus estabeleceu você para te apresentar santo. No dia que você aceitou Jesus, ele estabeleceu o fim da estranheza, o fim da inimizade. Ele te estabeleceu santo, ele quer te apresentar santo, inculpável. Inculpável. Eu não sei qual é a culpa que tentava aprisionar você e trazer você prisioneiro, mas ele te apresentou inculpável. A graça que te alcançou não foi de graça para ele. Ele ali tomou o seu lugar e te apresentou inculpável. Talvez se áreas da sua vida estão tentando dizer para você: você está vivendo isso, é porque você fez isso. Essa área está dessa maneira porque você fez isso. Ele estabeleceu você inculpável. Ele está apresentando você nessa manhã inculpável. E aí ele fala assim: olha, irrepreensível, irrepreensível. Mas aqui tem algo poderoso para mim e para você, e que glória a Deus eu posso dizer para você. Você está numa igreja que sempre vai ensinar você sobre a fé. Porque aqui está falando o seguinte, ó: se é que permaneceis na fé. Tem só uma condição para você acessar tudo que eu estou falando para você. Você precisa permanecer na fé, alicerçado, firme. Não se deixe afastar da esperança do Evangelho. Não se deixe, por favor, afastar da esperança do Evangelho. Eu não sei por onde você andou, mas volta hoje para a esperança do Evangelho. Eu não sei o que te seduziu, mas volta hoje para a esperança do Evangelho. Eu não sei o que tomou o centro da sua vida, mas volta hoje para o Evangelho. Porque nesse lugar você é apresentado santo, irrepreensível, inculpável, reconciliado. E ele termina falando assim: que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E aí 1 Pedro 9 vai dizer o seguinte, eu só vou ler esse final. O 1 Pedro 9, ele é um contexto onde o Senhor vai falar para você que talvez algumas áreas da sua vida, se necessário para o seu aperfeiçoamento, vai passar por algumas situações difíceis, mas o 9 é a chave para tudo isso que eu ministrei para você. Ele fala assim, olha, obtendo o fim da vossa fé. Olha qual que é o fim da vossa fé: a salvação da vossa alma. Amados, o fim da sua fé é a salvação da sua alma. A sua fé, ela tem uma missão que precisa ser cumprida hoje na sua vida: salvar sua alma. E eu quero dizer para você, essa igreja está comprometida com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos comprometidos com o fim da sua fé, salvar sua alma. Nós estamos comprometidos com a sua alma em reconciliação, com que o seu entendimento não ande mais em estranheza, em inimizade, não ande mais se sentindo culpado, se sentindo indigno, porque Deus te chamou para ser santo, irrepreensível e inculpável. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por isso, amém? E eu só queria que se tivesse alguém no nosso meio
que Jesus Cristo, através da sua boca, ainda não é Senhor e Salvador da sua vida, eu queria convidar você para fazer essa oração nessa hora. Tem alguém no nosso meio? Jesus ainda não é Senhor? Glória a Deus. E eu queria fazer um apelo aqui. A Bíblia fala: não se afaste. E o Espírito Santo está me conduzindo. Eu não iria orar por isso, mas o Espírito Santo me instruiu aqui agora. E eu quero orar por você. A Bíblia fala: não deixando afastar da esperança do Evangelho que você ouviu, porque nisso implica você se alicerçar, você se firmar, você se reconciliar, você crer para a justiça, você se apresentar santo e culpado e reparado. Se você, que alguém, eu não estou falando afastar do Senhor não, afastar da esperança do Evangelho, é aquilo que faz você correr, avançar, se despojar, andar em reconciliação, aliança e voltar firme e inimizade. Se tem alguém aqui nessa condição, eu queria orar por você, vem com as mãos sobre a sua cabeça, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. E eu creio que tem uma medida sobrenatural para você nessa manhã. Amém? Oh, Espírito Santo de Deus, você que não veio e quis ficar no seu lugar, ore em línguas nessa hora, apresente o seu coração diante do Senhor. Tem uma medida para você no seu lugar, amém? Então comece a confessar para a sua salvação. Você que ficou no seu lugar, vai confessando para a sua salvação, vai abrindo a sua boca e agora, as áreas da sua vida que o Espírito Santo falou com você. Ei, você está inimigo. Ei, você está estranho. Ei, você andava em inimizade. Vai confessando aí na sua boca. Tem uma unção quebrando
Jesus, eu quero agradecer pela tua palavra. Deus, ela diz que quando nós acolhemos com mansidão, ela é implantada. Eu declaro a palavra de Deus sendo implantada. Ó Deus, no cardio, na mente. Ó Deus, nos pensamentos, no coração de cada irmão que recebeu essa palavra nessa manhã. Deus, eu declaro uma nova estação no entendimento, uma nova estação na alma, uma nova estação nos pensamentos. Eu declaro, meu Pai, cada uma dessas pessoas que estão aqui, avançando, correndo, prosperando, alcançando pessoas. Eu declaro alcance agora. Ó Deus, o engajamento do céu na terra, expandindo, expandindo, expandindo. Eu declaro cada pessoa aqui reconciliada com o projeto original, com o plano, com o propósito de Deus e alcançando outras pessoas. Eu declaro essas pessoas aqui agora sendo luz de Deus para alcançar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão debaixo do império das trevas. E cada pessoa aqui alcançando essas pessoas com a salvação, com o sopro de Deus, o sopro de Deus, o sopro de Deus através de soteria, o sopro de Deus através de soteria, o sopro de Deus através de soteria. Tu és Deus restaurado, trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurado, Deus que cura por amor, milagres eu verei, bom demais para ser, bom demais para ser. Aleluia. Quero declarar a palavra. Essa palavra está liberada para frutificar em todas as áreas. Todas as áreas emocionais, áreas financeiras, áreas profissionais, ministério dos irmãos. Vai aonde que eles estiverem, aonde eles estiverem estabelecido. Essa palavra florescer em toda a sua família, sendo abençoada pela prática dessa palavra. Fala comigo assim, ó, eu vou me comprometer com a palavra de Deus. Eu me comprometo em praticá-la.